Estamos de volta, então, para você que não viu o primeiro bloco, a gente está com o Dom Dadeus Grins, que é arcebispo de Porto Alegre, está na região, obviamente eu quis aproveitá-lo. Como ele veio para fazer uma palestra aberta ao público na região, mais a convite de uma loja de maçonaria, a gente quis trazê-lo e é isso que ele estava falando agora. Vocês podem rever o primeiro bloco, ou ver, perdão, aí no Facebook, no site, e o Dom Dadeus estava falando desse respeito que eu acho que independente de agora aqui falando de igreja, maçonaria, que deve haver entre as pessoas, entre eu e o senhor, entre eu e ela, quer dizer, se não houver diálogo não chegamos a lugar nenhum. Então o princípio dessa sua vinda e o princípio dessa bom relacionamento hoje com todos, independente de crença, é o diálogo. Era isso que o senhor estava falando, né? Por exemplo, quando a primeira vez que eu estava em São João da Boa Vista, me convidaram para uma palestra, um senhor me convidou, o senhor podia fazer uma palestra para a nossa loja. Eu disse, eu posso. Ele até assustou, né? Uhum. Então o senhor vai falar sobre a maçonaria? Eu falei, não, aí não. Porque vocês conhecem melhor do que eu. Então, é como convidar um ateu a falar para nós sobre o cristianismo. É só fazer fiasco, né? Então, né, isso, até o respeito, isso não... Então o que poderíamos falar sobre a família, sim. Isso é comum. Eles prezam muito a família, nós também prezamos, temos princípios comuns. Então, isso é um assunto que nós podemos tratar em conjunto. E assim, tantos. Assim, por exemplo, quando nós temos um diálogo que a igreja instituiu, ecumênico. Isso é com os cristãos de outras confissões religiosas. Então, nós, como cristãos, temos muita coisa em comum. Tem algumas diferenças, mas se a gente vai ficar nas diferenças, não chega a nada. Mas normalmente, o cristão é batizado, bom, batismo é comum. Ele crê em Jesus Cristo, isso é comum. Todos nós amamos Jesus Cristo. Além de amar Jesus Cristo, nós temos a Bíblia em comum. Então, a Sagrada Escritura, por exemplo, a palestra aqui também, eles tinham pedido a promoção humana, quer dizer, a dignidade humana e a Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Se Deus nos falou, nós sentimos algo que nós temos em comum e vamos aqui procurar ler a Bíblia juntos, interpretar e tirar lições daqui. Quanta coisa em comum nós temos. Então, com os protestantes, com os cristãos todos. Mas depois temos os judeus, temos em comum com eles o Antigo Testamento, os patriarcas, os profetas. Temos até com os muçulmanos, temos uma busca de Deus, eles também têm um único Deus. Um dia me convidaram para um culto que eles querem fazer na casa da Palestina, em Porto Alegre, os muçulmanos. E aí, eles, como eu fui, foram um grupo interreligioso também, então eles leram um pedaço do Alcorão que fala de Nossa Senhora. Vamos mostrar que eles também têm Nossa Senhora. E sobre isso nós podemos conversar juntos, a importância da Nossa Senhora na vida deles e nossa. Então, nós temos muitas coisas em comum com qualquer entidade. Qualquer entidade tem muito mais coisa em comum do que nós, porque se a gente crê em alguma coisa, normalmente, como a gente diz, é um caminho só que leva para Deus, independente de se eu leio de trás para frente ou se eu leio de alguma forma, ou de que forma está escrito. Mas os livros sempre serão os mesmos e os caminhos que levam a Deus, né? Sim, por isso que o diálogo hoje é uma questão essencial para promover a paz no mundo. Realmente que a gente vai atritando uns contra os outros, não leva a nada, cria tensões, mas o diálogo nos faz somar. Eu sempre gostava de dar um exemplo, no Rio Grande do Sul nós temos duas grandes torcidas, Internacional e Grêmio. Eu perguntei para ele se ele era do Grêmio, então, e ele me disse que é do... Eu sou do Grenal. Então, aí os dois, a gente pergunta, então, de quem time, agora vamos fazer um diálogo, qual é o time melhor mesmo? Aí cada um gritou dele. O meu, né? Claro, dele. E tem razão. Isso é incoerente se ele dissesse que o dele não é o melhor. Claro. Porque escolheu aquele por sérias razões. Então, sobre isso não se discute. Isso se aceita. Que cada um tem o seu time, se respeita. E agora, o que nós podemos fazer para tornar o futebol, o esporte, menos violento? O quê? Isso agora interessa a todos. O que nós podemos fazer para tornar o esporte mais atrativo? Então, interessa a todos.
Então, aí temos grande campo de diálogo em comum, sem entrar nas questões particulares. Se cada um respeita o que tem de particular. Mas o comum, o esporte, é um valor que nós temos que preservar. Dona Neuza, eu quero aproveitar esse gancho que o senhor falou do esporte, que eu lembrei da violência. Eu estou ficando assim, apavorando cada vez mais, porque as pessoas parecem que estão perdendo o raciocínio. Quer dizer, por pouca coisa se mata, por pouca coisa se agride uma pessoa, pessoa sendo linchada enganado, preso sendo preso enganado porque foi confundido com um bandido, daí matam, lincham. O que o senhor acha que está acontecendo nas cabeças das pessoas? Não é apavorante isso em termos de sociedade? As pessoas tomando as atitudes por si, sem que isso seja um processo normal. Claro, vem a descrença de leis, enfim, de tudo isso. Mas o ser humano não está se perdendo? O senhor acha que a gente não está indo para um caminho sem volta? Sim, por isso ontem até fiz a palestra sobre a dignidade humana e a nossa fé, a Bíblia. Então, mostrando que hoje nós perdemos muito o conceito, a ideia da dignidade que nós temos. Mas isso já vem de longe. Já, o Papa Leão Magno, se gosta de citar, que no século V ele já dizia: cristão, reconhece a tua dignidade. Realmente a gente percebe que o ser humano é algo realmente que tem um destino eterno, tem um valor inestimável, tem que ser prezado. Por isso a essência da vida cristã é o amor. Amor a Deus e ao próximo. Por isso, ontem fazia a palestra sobre o bom samaritano, quer dizer, aquele que se aproxima. Então nós temos que nos aproximar do homem e ver o valor que ele tem. Mas se cada um também pessoalmente tem, mas eu autoestima. Eu acho que o que dá a gente uma fortaleza de entendimento, ou de procurar entender, porque a gente, graças a Deus, não é perfeito, né? Mas de procurar entender as pessoas e ter um entendimento maior é a fé. Exato. Então, sim, a gente está perdido, eu acho, porque a gente, eu digo, o que está acontecendo, que a gente vê em notícias todos os dias, que está apavorando, as pessoas não têm mais noção, não têm fé, não têm a dignidade, não têm discernimento mais. A coisa está ficando tipo gado, né? Se tu abrir o portão e tocar um, os outros vão atrás sem saber por quê. Sim, por isso que às vezes o paradoxo é que nós vivemos num mundo onde se valoriza pouco o homem e muito as coisas. Eu sempre gosto de uma frase do Confúcio, um filósofo chinês, de tempos muito antigos. Então ele perguntava aos discípulos dele: quando é que amanhece? Quando se pode dizer que é dia? Eles disseram, quando a gente consegue distinguir, claro, naquele tempo não tinha luz, de noite, então quando começa a gente consegue distinguir uma árvore de um poste. Então já é dia, já é suficientemente claro, pode ser que é dia. Ele não gostou, disse: não, quando a gente consegue distinguir um burro de um cavalo, então é mais claro, é mais... Aí ele não gostou menos ainda. Aí ele disse: mas mestre, então quando é que é dia? É quando a gente consegue ver no rosto de cada ser humano um irmão e uma irmã. Ele levou muito tempo a ser dia, até que veio Cristo dizer: que fizeres ao menor de meus irmãos, é a mim que eu fazeis. Então, ter esta atitude, e nosso Senhor diz: o que vos manda é que vos ameis uns aos outros. E eu referia, até na palestra agora, que um dia um senhor veio lá falar comigo, e com o arcebispo de Porto Alegre, eu conversei diversos assuntos, então ele disse: eu sou católico, mas não muito praticante. Eu disse: mas o que é ser católico praticante? Pois ele não quis responder para não fazer feio, fazer uma coisa meio elementar, mas normalmente as pessoas dizem: que ir à missa aos domingos. Mano, aí reduziu muito ser católico, 1 hora por semana, que é sinal, então é só isso, né? Não, isso não é ainda. Então a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros até colocou nas diretrizes: a essência da vida cristã é o amor. Então fica claro, quem ama é católico praticante. Você pratica a sua fé, isso leva para o amor. Quem não ama, não pratica a fé, não é praticante. Então ele disse assim, até com muita espontaneidade: então eu sou católico praticante. Ah, então eu também sou católica praticante. com várias falhas que né, a gente tenta se corrigir todos os dias. Mas é pegar o essencial, né? O essencial, com certeza. Claro, eu vou aproveitar essa pessoa mais tempo, né, gente? Então não sai daí, porque a gente vai já falar de alguns livros que o Dom da Deus tem. Um minutinho só.